Eu vou retornar aqui para a tela de cadência, então eu vim aqui em abordar, cadências de envio. Como eu falei, né, antes eu não tenho nenhuma cadência aqui, então eu venho em adicionar cadência. No meu caso, como é uma prospecção ativa, estou indo prospectar, estou indo gerar esses disparos agora, eu vou selecionar então prospecção outbound, não consigo voltar a tela, mas beleza. E aí aqui o nome da cadência, o que eu normalmente dou de recomendação para a galera? Como uma está ligada com a outra, o que eu quero dizer? A pasta segmentação vai estar ligada à cadência e o ideal é explicar, né? É 1 para 1. Então, a segmentação gestora de RH, eu só consigo associar ela a uma cadência, eu não consigo colocar ela em várias cadências diferentes. Então, o que eu faço normalmente? Eu coloco o mesmo nome de uma para outra, para eu bater o olho e já entender que uma está ligada com a outra. Tá? Então, eu coloquei igual, gestora de RH, Sudeste, alimentos e bebidas. Venho aqui em segmentação e seleciono agora sim a pastinha. Como eu não tenho muitos contatos, ele me trouxe aqui embaixo apenas 2 contatos serão abordados. O que significa? Significa que dentro dessa pastinha, por enquanto, eu tenho apenas 2 contatos. Mas conforme eu vá capturando mais leads, 3, 4, 5, a própria ferramenta da cadência de automação, ela vai organizar os envios para mim. Tá? Então ela é como se fosse um material vivo. Eu vou estruturar ela agora, vou colocar as sequências dos 4 e-mails, mas qualquer novo contato prospectado, ele entra no primeiro envio, recebe daqui 2, 3 dias o próximo e-mail. Então a ideia é tornar isso automático. Né? Basicamente, essa é a nossa ideia. Então vou dar um avançar aqui, mas ó, vocês conseguem inclusive selecionar aqui dentro do farol das validações somente os e-mails verde, amarelo e bolinha cinza, que foi o que eu fiz agora. Você também consegue selecionar contatos de baixa confiabilidade, que eu já vou explicar um pouquinho melhor para vocês depois. Mas, basicamente, vou deixar hoje somente o verde, o amarelo e o cinza. Vou avançar essa tela. E aqui a gente já começa a olhar para uma tela de cadência, né? Talvez muitas pessoas não estejam familiarizadas com as ferramentas de automação, mas hoje a Hamper ela tem 3 tipos de automações numa cadência só. Então, eu vou começar aqui na esquerda explicando a automação de envio daqueles textinhos que a gente programou, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, esse mais aqui, quando eu clico nele, eu já tenho uma tela um pouco diferente. Por quê? Como o nosso objetivo é automatizar esses disparos, para que você não tenha que ficar semana após semana, não, eu quero só disparos na parte da manhã, só na parte da tarde. Aqui a gente vai automatizar usando padrões. Então, os dias da semana que estão aqui, de domingo a sábado, todos que estão em branco, justamente domingo e sábado, são dias onde eu não quero que o Hamper faça envio. Se eu quero disparar de domingo e sábado também, eu venho aqui e marco. Tá? Então, nesse caso aqui, ele iria disparar qualquer dia da semana, independente, inclusive até final de semana. Tá? O ideal é a gente colocar aqui, por exemplo, de segunda a sexta, porque depois, com os próprios envios da Hamper, ele mesmo te traz insights, ele mesmo vai trazer para você, por exemplo, ó, você tem mais respostas na quarta-feira no período da manhã. Isso o Hamper traz ali, depois eu até mostro para vocês, tá? Então, assim, como eu ainda não sei como o meu perfil de cliente se comporta, se ele tem mais acesso na parte da manhã, na parte da tarde, eu não sei sobre isso, eu vou deixar aqui os disparos de segunda a sexta, deixar ele mais espaçado, vamos dizer assim, e o mesmo vale para o horário. Então, a ideia da cadência, como eu falei, automatizar esses disparos, mas eu posso definir ela para disparar só na parte da manhã. Então, eu coloquei aqui das 8 da manhã até meio-dia. Dá para fazer isso. Se eu quero um disparo um pouco mais espaçado ao longo do dia, eu coloco das 8 às 18, que ele vai disparando. Significa que eu estou dando margem para o Hamper poder fazer esses envios até as 18 horas, beleza? Basicamente é isso. Como eu falei, né, vocês podem ir editando aqui do que faz mais sentido. Outra coisa, data de início. Quando eu clico aqui, ele vai trazer para mim o calendário. Então, como eu não quero disparar agora, eu vou colocar um pouco mais para frente. Mas o ideal, por exemplo, pessoal, começar as cadências, por exemplo, hoje é quinta, sexta, né? Não sei se faz sentido já colocar a cadência para começar na sexta. O ideal é talvez a gente começar no início de semana, deixar ali para capturar mais contatos e deixar o Hamper disparando no início da semana. Tá? Então, eu vou colocar aqui para o dia 31, só porque, como eu falei, não quero disparar nenhum e-mail por enquanto. Mas vou dar um OK. Ele vai definir a data aqui para mim. E aí tem uma outra informação que eu acho que é muito importante, que é a quantidade de envios que eu quero que essa cadência especificamente faça por dia.
Lá no início, quando eu estava mostrando para vocês, eu comentei que eu tinha 2 capturas apenas. Esses 25 e-mails por dia significa que essa cadência, gestores de RH, alimentos e bebidas, ela vai no máximo disparar 25 e-mails. O que significa que se, por exemplo, em um dia eu capturar 100 contatos, ele vai fracionar esses 100 contatos, 25 hoje, 25 amanhã, 25... Basicamente, ele vai disparando esses e-mails ali de pouquinho em pouquinho. Então, o 25 aqui é o limite que eu vou definir para essa cadência disparar. Por que esse limite é tão importante assim, vamos dizer? Aqui vai até uma dica. Quando você tem mais de uma cadência ativa dentro do Hamper, a gente precisa lembrar que a plataforma ela dispara no máximo 200 envios por dia. Então, não faz sentido eu colocar dentro dessa cadência sozinha aqui para ela disparar os 200 e-mails. Tá? Por quê? Primeiro que eu não tenho nem essa quantidade toda de contatos, e o ideal é que, assim, como a cadência é 1 para 1, provavelmente você vai criar novas cadências para perfis diferentes. Se eu coloco 200 só nessa cadência aqui, significa que se ela tem disponibilidade, ela sozinha complementa, ela faz os disparos do dia inteiro. Tá? Então, o ideal é, tenho 4 cadências, coloca 50 disparos cada uma, coloca 35 disparos cada uma, tenta sempre colocar uma quantidade que não ultrapasse os 200 diários. Claro, se ultrapassar não tem problema, porque o próprio Hamper organiza para vocês isso, não tem nenhum problema, mas eu digo assim, em termos de mantermos as cadências disparando com a mesma frequência, entende? Então, o ideal, por exemplo, se eu vou ter 2 cadências por enquanto, eu crio 2 de 75 envios cada uma, algo nesse sentido, tá? No meu caso aqui, eu vou colocar 50 disparos, que normalmente é uma média legal que a gente coloca aqui, ela não ultrapassa muito essa margem, e fica um número bom, tá? Então, eu vou manter aqui 50, meu usuário aqui é o que eu quero que faça esses envios, e eu avanço. Então, o que eu tinha comentado antes é que aquelas pastas de texto, elas são muito importantes para a gente organizar as abordagens de cada perfil. Então, quando eu clico aqui em pastas, eu vou ter tanto pastas de varejo, CFO, São Paulo. Então, cada perfil de textos diferentes, aquela organização por pasta vai me simplificar justamente para cá, para essa tela aqui. Então, eu vou selecionar a abordagem, gestores de RH, que eu já tinha criado, e vou selecionar o template 1. Template 1 é aquele que eu mostrei para vocês naquela hora, tá? Então, eu clico aqui, ele vai me trazer justamente a cópia ali do texto que eu construí. Uma outra dica que eu dou, pessoal, sempre que o texto aparecer aqui, não editem nenhuma informação aqui, porque ele não vai deixar vocês salvarem, ele está entendendo que vocês estão construindo um novo texto. Vou dar só um exemplo aqui para ficar mais claro. Ó. Então, aqui ficou bem pequeno, mas você quer salvar as alterações de um novo template. Como eu não quero fazer isso, vou voltar aqui, peraí, e vou salvar normal, beleza? Então, o primeiro envio programado para o dia 31/5. Como eu não quero ficar aqui editando dia após dia, eu já vou colocar a sequência dos 4 e-mails programados, tá? Então, seleciono o maisinho de baixo. Uma diferença da programação do primeiro envio para o segundo e dos demais é que aqui a gente já não vai trabalhar mais com um calendário, aqui a gente vai trabalhar com intervalos. Por exemplo, se na primeira abordagem eu vou colocar o envio no dia 31/5, quantos dias depois da primeira abordagem, caso não tenha resposta, vai ser disparado o segundo e-mail. Tá? Normalmente a gente coloca aqui uma margem de 3 dias. Por quê? Se eu coloco 2 dias, o follow-up ele fica muito próximo. Né? Um disparo muito seguinte do outro. Se eu dou um intervalo um pouquinho maior de 3 dias, eu aguardo para ver se de fato o lead recebeu meu e-mail, respondeu. Se não teve, 3 dias é um número legal para a gente aguardar. E aí, 25 e-mails, no meu caso, como eu mantive no primeiro disparo 50, eu vou continuar mantendo esse padrão, tá? Boa. Vocês observaram que eu nem editei aqui os dias da semana, nem os horários, porque normalmente a gente vai mantendo esse mesmo padrão. Diferenças que a gente tem aqui a partir do segundo disparo. Quando eu faço o disparo do e-mail da cadência, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu mando ela como um novo e-mail, que de forma bem simples é quando eu mando como eu estou contactando pela primeira vez a pessoa. Então só vem o meu conteúdo, só vem o meu texto ali para ele. Mas quando eu mando um e-mail encaminhado, significa que eu respondo o e-mail anterior que eu tinha enviado para esse lead. Então, o encaminhado, ele faz muito sentido justamente na segunda abordagem,
Porque como o meu objetivo aqui no segundo e-mail é só reforçar, só falar, fulano, viu meu e-mail anterior? O encaminhado vai justamente responder meu e-mail anterior, e aí vai manter o histórico, vai manter ali tanto o primeiro quanto o segundo e-mail para esse lead, tá? Então, nesse caso em específico, a gente mantém como encaminhado. Eu vou mandar como um novo só quando eu tiver um assunto muito diferente ou não quero manter ali um dentro da sequência do outro. Bom, e outra coisa que eu tinha até comentado com vocês, hoje a ideia do Hamper é na levantada de mão. Então, se o lead, por exemplo, não me responde, a ideia é que ele mantenha na cadência. Então, ele vai receber e-mail 1, 2, 3. Se ele responder no e-mail 3, não faz sentido ele receber o quarto e-mail, por exemplo. Então, essa regra aqui, quem não respondeu, ela é a base hoje que a gente utiliza no Hamper. Claro, tem outras possibilidades, quem não clicou no link, todos os contatos, mas são ferramentas, são locais onde normalmente a gente não utiliza muito, porque não faz sentido manter a pessoa dentro da cadência mesmo que ela já tenha respondido. Seria o caso aqui dos outros dois, tá? Então aqui a gente vai manter quem não respondeu. Vou avançar essa tela e vou selecionar agora a abordagem do template 2. Tá? E aqui a gente vai fazendo essa sequência, um embaixo do outro, basicamente com os 4 textos. Tá? Vou salvar aqui o e-mail 2 e ele já vai estruturando. Então, início do dia 31/5, início após o envio 3 dias depois do envio anterior. E aí eu coloco agora o quarto e-mail. Esse aqui eu vou espaçar um pouquinho mais, porque lembra, o objetivo desse é a gente ser um pouco mais autoritário. Então, eu vou dar um intervalo maior para ver se a pessoa recebe esse e-mail, se ela abre, responde, para depois eu mandar, de fato, ali um e-mail mais decisor, mais chave ali para esse lead. Só que a ideia agora é a gente não manter naquela estrutura de cópia, de manter, por exemplo, respondendo os e-mails que eu fui mandando. Nesse caso, como eu quero uma abordagem nova, o ideal é que eu mande como um e-mail novo também. Então, ele seja fora das estruturas que eu já mandei anteriormente para ele. Isso é muito importante porque gera mais aberturas. Então, vamos dizer assim, se eu estou mandando sempre com o mesmo assunto os e-mails para o lead, fica batido, né? Ele vai olhar, vai ver o meu assunto, vai entender que sou eu entrando em contato com ele. Se eu trabalho textos com assuntos diferentes, isso incentiva que ele abra mais os meus e-mails e, consequentemente, gere mais respostas, tá? Até, por exemplo, dá para cada abordagem usar assuntos diferentes e depois analisar, né? Dar uma olhadinha nos números e entender qual que é o que performa melhor com o perfil de cliente de vocês, tá bom? Então, mantive aqui a mesma estrutura dos e-mails anteriores, os dias da semana, horários, só que dessa vez eu vou colocar aqui na pastinha o e-mail 3, que é o e-mail de autoridade. Salvo, e por último, agora eu coloco o e-mail de despedida, o e-mail que a gente encerra o contato. Nesse caso, eu vou colocar 7 dias, porque eu quero espaçar bem. De fato, ele não é esse lead, não é ele que vai me dar o retorno por enquanto. Então, eu dou um espaço bem maior ali para ver se ele responde ou não. Caso contrário, a gente encerra a cadência para ele, tá bom? Então, mantive aqui como novo dessa vez, porque a ideia, como eu falei, trabalhar assuntos diferentes, gerar mais aberturas para esses leads. E aí eu venho aqui em pastas, só que dessa vez eu venho em despedida no quarto e-mail. Tá bom? Bom, já tenho aqui programado na esquerda todos os envios. Mas como eu falei, o Hamper hoje, dentro de uma cadência só, ele tem automações em cenários bem específicos. Então, quando vocês realizam as capturas com o Hamper hoje, nós temos uma automação que ela é específica para e-mails de erro. Como assim? Hoje, nós chamamos os e-mails de erro, na verdade, não necessariamente é um e-mail errado, né? Mas seja porque ele está com a caixa de e-mail cheia, seja porque ele não está mais na empresa, trocou de e-mail recentemente, nós temos hoje uma tratativa para esses casos em específico. Vou trabalhar uma dor que ocorre muito no time de SDR, por exemplo, estou fazendo prospecção ativa. Eu enviei o e-mail para uma pessoa, mas ela não está mais na empresa, a ideia é eu tentar outro contato, ou então enviei o e-mail para a pessoa, deu erro. Vou tentar, o e-mail da pessoa que eu tentei foi murilo.genaro. Vou tentar inverter, vou colocar genaro.murilo. Então a gente sabe que é uma dor muito grande do time de SDR, time de prospecção, justamente encontrar alguns leads assertivos. Então a nossa ideia aqui no meio
é uma automação nos casos de bounce, ou seja, os e-mails que foram enviados de forma para um e-mail errado, a pessoa não está mais na empresa ou algo do tipo, mas a gente tem aqui uma sugestão onde, vou até mostrar para vocês o textinho que normalmente a gente utiliza. Então, ó, a ideia é, tentei capturar alguém aqui da empresa X, deu erro. Eu vou mandar essa estrutura de texto aqui embaixo para uma pessoa da mesma empresa. Então, oi, tudo bem? Eu tentei falar com o Murilo Genaro e não consegui. Você pode me ajudar informando o e-mail correto dele? E aí eu até coloco aqui uma outra informação que eu acho que é justo. Por exemplo, se eu estou prospectando gestores de RH, eu posso colocar aqui, ó, estou tentando falar com nome e sobrenome e não consegui. Esse nome e sobrenome, acho que para ficar mais claro, é o nome e sobrenome da pessoa que eu tentei o contato e não deu certo. Então, a gente cita o nome e o sobrenome do lead. Porque se eu falar, tentei falar com o Murilo. Dependendo da empresa, deve ter vários Murilos, né? Então, o ideal é que eu cite também o sobrenome para deixar bem claro com quem eu tentei o contato. Porque se ele responder para você, não, verdade, o Murilo não está mais na empresa. O e-mail correto hoje da pessoa que é a gestora de RH aqui da empresa, é tal. Então, aqui no caso, a ideia é que mesmo que dê algum erro na hora da prospecção, eu também dou a sugestão de quem é o meu possível lead. Então, eu posso colocar, poderia me informar o e-mail do responsável de RH. Exemplo, tá, pessoal? Mas a ideia é que eu já colocar um possível responsável que eu também possa entrar em contato, tá? Como eu falei aqui, no caso, não tem como eu editar esse texto, porque ele já está pronto, mas se eu conseguir colocar isso como uma sugestão é muito importante. Porque a pessoa que vai receber isso aqui não necessariamente vai ser uma pessoa próxima a esse lead. Por quê? Essa nossa automação, ela procura dois tipos de cenários. Ou o e-mail padrão da empresa, ou e-mail de alta confiabilidade. O que é o e-mail padrão da empresa? É o contato @, vendas @, marketing @. Então, normalmente, quem acessa esses e-mails é mais de uma pessoa. Então, o ideal é que a gente tenha ali clareza, cite o nome da pessoa que a gente tentou, mas também temos o e-mail de alta confiabilidade da empresa. O e-mail de alta confiabilidade é que seria o contato mais assertivo no banco de dados da Hamper dessa empresa. Então, se eu estou capturando alguém da Hamper, enviei e-mails e deu erro na Hamper, ele vai procurar ali no banco de dados o lead mais qualificado dessa empresa especificamente. Tá? Então, aqui deu erro, o próprio Hamper dá a sugestão de um outro contato, ele mesmo envia esse texto aqui para outra pessoa, e a ideia é, quando a pessoa responder, você receba isso na caixa de entrada, ele vai falar, não, opa, o fulano de fato não está mais na empresa, mas a gente podia bater um papo, ou então você poderia falar com tal pessoa aqui da empresa. Tá bom? Vou salvar aqui dessa forma, como eu falei. Vou salvar aqui, então eu já tenho a estrutura aqui pronta, casos de erro. O último ponto, que aí, no caso, é a automação de não respondidos, a ideia é pegar todo mundo que foi abordado e no futuro reengajar esses leads, criar uma nova cadência para eles. Então, essa automação, ela vai pegar justamente esses contatos que a gente foi abordando ao longo do tempo, para depois a gente criar uma automação para eles, tá? Como que funciona? Eu vou clicar aqui nesse maisinho, clicar em não respondidos, porque eu defino algumas programações dentro dela. Primeiro, quantos dias depois da cadência essa automação vai começar a funcionar? Então, 30 dias é o período mínimo, eu não consigo colocar abaixo disso, tanto que, tá vendo, não diminui, mas eu consigo aumentar. Então, se eu disparei o e-mail hoje, o Hamper vai aguardar 60 dias desse último envio e vai pegar essa galera que não respondeu e ele tem duas ações. Ou ele envia para uma integração, no meu caso aqui eu não tenho nenhuma integração, mas se tiver uma sugestão que eu possa dar, por exemplo, ferramentas de marketing. Por quê? Aqui no caso são pessoas que já foram abordadas e não responderam. Então, se eu mando isso para o marketing, ela vai ser nutrida, vai receber newsletters. Então, ao longo do tempo, pode ser que ele possa dar um contato para vocês. É uma possibilidade.
No meu caso, como eu não tenho essa integração aqui, tanto que está cinzinha, não dá para a gente clicar, eu tenho a opção de selecionar segmentação. Segmentação, como eu havia comentado lá no início, é a pasta onde eu organizo os contatos capturados. Se eu pegar e mandar para a mesma pasta que eu já estou capturando os leads, não vai fazer muito sentido. Então, o ideal é criar uma nova segmentação e colocar não respondidos, aí colocar o mesmo nome, né? Gestor de RH Sudeste Alimentos e Bebidas. Por quê? Todo mundo que é gestor de RH Sudeste Alimentos e Bebidas e não respondeu, ele vai cair para essa nova pastinha, para no futuro eu trabalhar um texto específico para eles. Então eu posso trabalhar um texto. Fulano, há 2 meses atrás prospectei, enviei e-mails para você falando sobre tal assunto. Queria revisitar esse assunto com você, entendeu? Então é formas da gente manter esse lead próximo, sempre aquecido ali dentro do nosso funil, beleza? Vou dar um salvar aqui. Então eu já tenho programado envio dos 4 e-mails. Caso em algum dos envios deu algum erro porque a pessoa saiu da empresa, trocou de e-mail, saiu de férias, nós também temos a automação de bounce procurando outra pessoa da mesma empresa. E se ela recebeu os 4 e-mails e não respondeu, o próprio Hamper mostra para você quem são esses contatos que não responderam para no futuro a gente reengajar eles. Beleza? Então eu avanço aqui a cadência. Ele vai, de novo, trazer um resumo mais específico agora de cada uma delas, e eu ativo. Vou fechar aqui. Boa. E aí, por último, aqui no caso a gente tem 2 contatos. Eu queria mostrar um pouco na prática de como a cadência ela se comporta, né, na verdade. Então, eu tenho aqui 2 contatos capturados, e aí ele já tem essa previsão de datas de cada contato, né? Então, dia 31/5 eu tenho já o primeiro envio, dia 5/6. Então eu deixo isso programado para esses 2 contatos, mas a partir do momento que eu capturo mais e mais leads, ele vai organizando dessa mesma forma aqui, através de data, cada um desses contatos prospectados. Beleza? Boa. Então, aqui em contatos, como eu mostrei, ele traz ali visualmente quem são esses leads. Ao longo do tempo, cada disparo, abertura, resposta, depois eu tenho uma noção aqui através das métricas, o quão assertivo foi os meus envios. E o resumo é aqui que eu falei para vocês que conforme eu vou disparando os e-mails com o Hamper, ele vai mostrando quais são os padrões de abertura, então quais são os horários, dias, que você tem mais abertura, que você tem mais respostas dentro da plataforma da Hamper. Então a gente consegue ter uma noção bem legal em cima disso e trabalhar até as cadências especificamente nesses dias, né? E aí, por último, sequência, que aí, no caso, ele traz mais visual ali como está programada essa cadência.